Amém, irmãos? Glória a Deus. Amém, irmãos? Está cheio de Deus aí? Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 21, versículo de número 18. Mateus 21, 18. Amém. O tema da palavra é: eu sou frutífero. Amém? Vamos dizer isso? Diga: eu sou frutífero. Vamos lá, agora como alguém vivo. Amém? Foi só vocês falaram igual alguém está dormindo, né? Meio assim. Agora diga bem forte, diga: eu sou frutífero. Vamos mais forte, olha lá: eu sou frutífero. Amém? Diz para o irmão que está ao seu lado: você é frutífero. Fala para outro, se tiver outro perto de você, fala: você é frutífero. Amém? Mateus 21, versículo 18. Fala o seguinte: de manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então lhe disse: nunca mais dê fruto. Imediatamente a árvore secou. Agora abra sua Bíblia em João 15. João capítulo 15. Versículo de número 1. João 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos aí. Vamos declarar uma palavra sobre as nossas vidas. Repete essa oração comigo, esse texto, né, de Salmos capítulo 1. Fala comigo assim: o meu prazer está na palavra do Senhor, e na sua palavra eu medito dia e noite. Diga: eu sou uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, dou fruto no tempo certo. Diga mais forte, fala: eu dou fruto no tempo certo. As minhas folhas não murcham, e tudo que eu fizer vai dar certo, vai prosperar, em nome de Jesus. Amém? Então, isso é a realidade espiritual sua. Quero falar com os irmãos, né, sobre esse tema, sobre você é alguém frutífero, você é frutífero. Eu quero mostrar para os irmãos algumas coisas muito importantes. A primeira aqui é que Jesus, ele, em um determinado momento, a Bíblia fala que o Senhor ele passou por uma figueira, uma árvore, e naquele momento havia uma fome no coração, né, do Senhor Jesus, e aquela fome, ela representa a fome espiritual de Deus. Porque lá em João capítulo 4, fala que Jesus, os discípulos chegaram para Jesus e disseram: Senhor, o Senhor não vai comer não, já passou de meio-dia. Aí o Senhor disse para eles: olha, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai e concluir a sua obra. Então aqui nesse texto, está falando que o Senhor, ele estava com fome. E a Bíblia diz que quando ele chegou diante daquela árvore, ele viu aquela árvore, e ele foi, né, de forma rápida para colher os seus frutos, né? Desfrutar dos frutos. Mas quando ele chegou lá, o que ele viu? Ele viu só uma árvore, né, muito bela,
com boas folhas, né, uma folhagem verde, mas não havia nenhum fruto nela. Essa árvore, olha só, ela fala de pessoas. Essa árvore fala não simplesmente de pessoas, mas essa árvore, ela representa a igreja. Essa árvore está falando de pessoas que são a igreja, mas que ainda não frutificaram. São a igreja que está vivendo uma posição infrutífera. Porque, olha só, muitas das vezes você tem visto uma igreja de modo geral que ela é muito atenciosa para os benefícios que ela tem. Porque dentro de uma família você tem benefícios. Amém? Não tem? Eu cresci, irmãos, comendo bem, né? Com meu pai trabalhando. Então esse era o benefício. Ele me sustentava. Minha mãe, né? Mas meu pai, eles me deram, né? Muitos benefícios na minha vida. Só que, olha só, a gente tem visto pessoas que estão muito interessadas nos seus benefícios. Mas você vê poucas pessoas interessadas nas suas responsabilidades. E eu quero te alertar a respeito disso. Olha para mim. Você, como igreja, você tem muitos benefícios, milhares de benefícios. Mas como igreja, você tem responsabilidade. E eu quero te mostrar qual é a sua responsabilidade. Qual é a minha responsabilidade. A minha responsabilidade é frutificar. Frutificar, querido, não é uma questão de querer ou não. Não é uma questão de você desejar ou não. É uma responsabilidade estabelecida por Deus sobre as nossas vidas. E em João capítulo 15 que eu li, o Senhor disse o seguinte: olha, o ramo que estiver em mim, você que converteu, você está em Cristo. Você é o ramo, você já é o ramo, você não vai ser, você já é o ramo. O Senhor diz, se o ramo der fruto, eu vou limpar para dar mais. Mas o Senhor diz, se o ramo não der fruto, ele ser infrutífero, o Senhor diz, olha, eu vou podar. Por quê? Porque um ramo, ele tem uma finalidade, ele tem uma responsabilidade. O ramo não está na árvore só para se alimentar da vida da árvore. O ramo está lá para ser um canal de frutificação. Então nós como igreja, olha só, você precisa despertar o seu coração a respeito disso. Há uma responsabilidade sobre a sua vida. Há uma responsabilidade sobre a minha vida. Querendo você ou não, você precisa frutificar. Se você não tem frutificado, eu quero dizer para você, você precisa frutificar. Você precisa se posicionar a partir de hoje. Se você não tem feito isso ainda, você não pode ser essa árvore infrutífera. Aonde o Senhor chegou nela, era uma árvore bela. Sabe o que significa isso? Significa uma igreja abençoada. Você sabe o que significa essa árvore? É uma igreja abençoada, mas que não produz frutos. Você já percebeu tanto que as pessoas... Olha aqui, Deus não é contra isso, irmão. Pelo contrário, não entenda errado. Deus não é contra você ser abençoado, ter uma vida. Olha só, uma vida abençoada, próspera. Deus não é contra, Ele quer isso. Mas Deus, Ele é contra quando você se limita a ser uma árvore bonita, mas sem frutos. Tem gente que está acostumado com aquele estilo de vida. Se eu sou uma bela árvore que tem belas folhas, é suficiente, já está bom. Irmãos, a Bíblia diz que quando o Senhor viu aquela árvore, que era bela, mas não tinha fruto, o que o Senhor disse? O Senhor amaldiçoou aquela árvore. O que o Senhor disse? O que significa isso? O Senhor retirou a vida daquela árvore. O Senhor tirou a posição de vida dela. Então, olha só. Frutificar é uma questão de sobrevivência espiritual. Diga para o irmão que está ao seu lado. Frutificar é uma questão de sobrevivência espiritual. Quando o Senhor, a Bíblia diz que quando o Senhor subiu aos céus, o Senhor liberou uma palavra de ordem para a igreja. E essa ordem não é para os pastores só não, irmãos. É para toda pessoa que tem o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo? Amém? Você se arrependeu do seu pecado e recebeu o Espírito pela graça e pela fé? Então essa palavra é para você.
ela é para mim e para você. Ele disse em Marcos, vão e pregam o evangelho a todas as pessoas. Sabe o que o Senhor estava falando naquele texto? Estava falando o seguinte, da mesma forma que você foi salvo por alguém, você deve salvar outros. Da mesma forma que alguém, olha aqui, nós somos frutos, presta atenção, nós somos frutos, mas nós somos frutos de alguém que frutificou. E você precisa frutificar outros. Você está entendendo isso? Isso é uma ordem, disse Wesley, você tem que ir lá e frutificar, você tem que pregar o meu evangelho. Você foi alcançado pela palavra, então pregue a palavra para outros. Quem é o responsável em alcançar a sua família? Sou eu? Olha aqui, não, é você. Quem é responsável em mudar, em alcançar os meus vizinhos? É você? Não é, sou eu. A não ser que você mora do meu lado. Responsabilidade minha. Querido, nós temos, olha aqui, nós temos que ser uma igreja que assuma responsabilidades. Nós temos, olha só, nós temos que ser uma igreja que assume o propósito de Deus. Quando nós, olha só, quando nós não frutificamos, sabe o que acontece com a gente? Vou falar algumas coisas que acontecem com pessoas que não frutificam. Primeiro, se torna uma igreja egoísta. Você sabe por que muita gente está preocupada em colocar a bênção no bolso, ir embora para casa e viver essa vida de ser abençoado e voltar para casa? A família está morrendo espiritualmente, os vizinhos estão morrendo espiritualmente, os amigos estão morrendo, estão indo para o inferno, querido. E a pessoa não se importa com isso, sabe por que isso acontece? Porque é alguém que o centro dela é ela mesma. Todas as vezes que você decide ser alguém frutífero, você vai decidir ser alguém egoísta. Deixa eu te perguntar uma coisa hoje. Responda para você mesmo. Em quem que você pensou nesse dia? Quem você pensou nesse dia? Se você só pensou em você, querido, estou te falando, você é alguém egoísta. Porque você só pensa em você. Você só vê você, você não enxerga o outro. O outro está indo para o inferno, condenação eterna. Irmão, você sabe o que é queimar o dia inteiro, noite e dia, sem intervalo, isso é inferno. Eu sei que a mente humana não consegue imaginar isso. Mas é isso que acontece com os parentes nossos que foram para o inferno por causa de salvação, falta de salvação. Então alguém, olha só, que decide ser infrutífero, ele se torna alguém egoísta. Ele se torna, outra coisa, ele se torna carnal. É um crente carnal. O que é o crente carnal? É aquele que vive só as coisas naturais. A Bíblia diz que na época de Noé, as pessoas pensavam só em uma coisa: casar, festa, só isso que eles pensavam, nas coisas naturais. Casei, constituí a minha família, cumpri, os deveres com ela, vivi feliz com ela. Eles não pensavam em outra coisa. A Bíblia diz também que quando o Senhor voltar, o amor de muitos se esfriaria por causa da iniquidade. Irmãos, quando nós não frutificamos, nós nos tornamos uma igreja carnal. Outra coisa, quando você não frutifica, você se torna uma igreja fraca. Presta atenção, olha, abre os olhos que eu vou te falar aqui, presta atenção. Escreve isso aqui no seu coração. Tem muita gente que está achando que nós nos tornamos cristãos fortes, pessoas fortes. Irmãos, temos cultos, reuniões, aonde nós vemos o sobrenatural de Deus, voltamos para casa, e na próxima semana recebemos mais de Deus, voltamos para casa, na outra semana recebemos mais de Deus, voltamos para nossos afazeres, e depois recebemos mais. Irmãos, nós nos tornamos fortes, não é assim não. Nós nos tornamos fortes, é frutificando, é gerando filhos espirituais. É assim que você se torna alguém forte. Pergunta para um pai e para uma mãe se ele se tornou uma pessoa mais forte depois que ele aprendeu a cuidar de alguém, dos seus filhos. Pergunta para ela. Pergunta para a mãe se ela não se tornou mais forte depois que ela criou 3, 4. Antes era frágil, mas depois que assumiu a responsabilidade, teve um filho. Irmãos, aquilo nos faz nos tornar pessoas fortes. Você quer ser um cristão forte? Você quer ser um cristão inabalável na palavra? Na prática,
Você precisa frutificar. Eu preciso frutificar. É por isso que existem muitos cristãos fracos, irmãos. Fracos da fé. Qualquer vento derruba. Qualquer situação, irmãos, constrange aquela pessoa. Sabe por quê? É porque a pessoa tem 50 anos de conversão. Nunca gerou ninguém. Nunca gerou ninguém. Nunca alcançou ninguém. Até agora é uma bela árvore. Irmão, você olha e você fala, nossa, que belo crente. Mas nunca gerou ninguém. Uma outra coisa que acontece, quando nós não frutificamos, nós nos tornamos imaturos. Você sabe aquela pessoa, olha aqui. Você sabe aquela pessoa, irmãos, que qualquer coisinha, ela dá birra na igreja? Qualquer coisinha, ela dá uma birra espiritual. É um bebê da fé, é uma criança. Irmãos, tem tantos anos de salvação, mas é um bebê, não amadureceu. Olha aqui, presta atenção. Irmãos, deixa eu explicar uma coisa para você. Conversa com alguém frutífero. Conversa com alguém que é produtivo no reino de Deus. Irmão, você não vai ver ele perder tempo com coisas imaturas. Você não vai ver ele perder tempo, irmãos, com aquilo que é fútil, com aquilo que é passageiro. Quem perde tempo com infantilidade? Aqueles que não frutificam, aqueles que não geram. Irmãos, ser infrutífero faz você ser alguém imaturo. Sabe? Paulo escreveu para a igreja de Coríntios, uma igreja que já havia muitos anos convertido. Paulo fala, olha, eu queria escrever para vocês como adultos espirituais, mas até agora eu tenho que escrever para vocês como crianças. Paulo estava dizendo o seguinte, deixa eu explicar para você, a igreja de Coríntios era tão imatura, porque ela era uma igreja infrutífera, que eles ficavam brigando entre eles. Irmão, você quer ver uma coisa mais, olha aqui, mais imaturo? É cristão que fica brigando com cristão. É irmão que fica com biquinho com irmão. Isso é prova da imaturidade. Sabe quem que são pessoas imaturas? São pessoas que não frutificam. Você está entendendo? Quem está entendendo aqui, irmãos? Outra coisa que acontece, quando nós não frutificamos, nós nos tornamos pessoas incompletas. Em 1 João, o Senhor disse o seguinte para os discípulos, dizendo o seguinte, eu estou falando isso aqui para vocês, para que a palavra minha permaneça em vocês. Qual que é a palavra que ele falou em João capítulo 15? Que ele é o ramo, que ele é a árvore, que Deus é o agricultor, Jesus é a árvore e nós somos ramos. Essa era a palavra que ele estava ensinando em João capítulo 15. Ele diz, olha, eu estou falando essa palavra para que ela permaneça em vocês, e a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. A alegria de vocês seja completa. Diga para o irmão que está ao seu lado aí, para você não esquecer. Diga para ele, existe uma alegria completa. Presta atenção. Jesus disse que ele veio para dar vida completa. Mas muitas das vezes nós não vivemos a vida completa por fato de quê? Porque não frutificamos. Ouça bem o que eu vou te falar aqui, irmãos. Irmão, olha aqui. Você tem que se preocupar com o que eu estou te falando, irmãos. Eu quero desafiar você a analisar a sua vida. Não sei se você já teve esse sentimento. Sabe aquele sentimento que você olha assim e fala, nossa, Deus tem me abençoado tanto. A minha família tem sido abençoada. A minha vida profissional tem sido abençoada. A minha vida emocional está abençoada. A minha vida familiar está abençoada. Mas você tem aquele sentimento que algo está faltando. Já aconteceu com você? Já aconteceu comigo, irmão. Estou falando coisa que não aconteceu comigo, não. Aconteceu. Irmão, você fala assim, mas às vezes você nem entende. Você fica martelando, fala, Deus, o que está acontecendo? Tem algo aqui dentro que está faltando. Sabe o que está faltando, irmão? Você frutificar. Você produzir. Porque eu vou te falar uma coisa para você. Você pode ser bem sucedido em todas as áreas, querido. Se você não ganhar alma, se você não cuidar de pessoas, presta atenção. Algo dentro de você vai continuar faltando. Aí você vai falar, pastor, mas por que falta? É porque Deus, olha só, presta atenção no que eu te falar. É porque Deus não aceita que você venha se acostumar com a vida infrutífera. É por isso que Ele tira de você.
É por isso que Ele coloca dentro de você esse vazio em uma determinada área. E você fica questionando, Deus, por quê? Eu achava que ia ser completo o dia que eu casasse com o Diogo, né, Camila? O dia que eu casasse com a Ivanilda. Mas, querido, eu posso casar com a mulher mais linda que como eu casei. A mulher mais abençoada que eu pude encontrar, que é a Ivanilda, irmãos. Mas se eu não frutificar, tem algo aqui dentro que vai... Olha aqui. Algo incompleto aqui dentro. Analise a sua vida. Se você não está frutificando, irmão, sabe o que está faltando na sua vida? Não é um carro melhor não, não é uma casa melhor não. Está faltando você gerar filhos espirituais. Está faltando você dar fruto. Você é uma árvore e você precisa frutificar. Eu preciso frutificar, irmãos. Não tem nada que produz em nós maior alegria do que frutos. Qual que é a maior alegria de um casal, irmãos? Você acha que é passear para Caldas Novas? A maior alegria minha como casal, Evanildo, irmãos, é ter gerado Giovanna e Nicole, irmãos. Isso é a maior alegria que nós tivemos. Sabe qual que é a maior? Olha aqui. A Bíblia diz que Cristo é o noivo. E a igreja é a noiva. É um casal que se uniu. Você e Cristo se uniu. Qual que é a maior alegria? Você e Cristo. Qual que é, irmãos? Qual que é a maior alegria sua? Gerar filhos. Produzir filhos. Eu queria mostrar para os irmãos a respeito de um texto que eu vim meditando essa semana. Abre aí Mateus 13. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Mateus 13, versículo de número 1. Quem achou? Amém? Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, assentou-se à beira do mar, reuniu ao seu redor uma multidão tão grande que, por isso, ele entrou num barco, assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas. O que é parábola? É uma história que ilustra, uma história natural que ilustra uma realidade espiritual. É para as pessoas entenderem. E ele disse o seguinte: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. As aves vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muitas terras. E logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outras ainda caiu em boa terra. Deu boa colheita, a 100, a 60 e a 30 por 1. Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Versículo de número 18. Portanto, ouça o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado em seu... Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado no terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra. Mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas o sufocam, tornando-o infrutífero. E finalmente, o que foi semeado em terra boa, este é aquele que ouve a palavra e a entende e dá uma boa colheita de 100, de 60 e 30 por 1. Diga comigo assim, no ato profético, diga: eu sou a terra boa, que vai dar uma boa colheita, a 100, a 60 e a 30 por 1. Diga para o irmão que está ao seu lado, diga para ele a realidade espiritual, diga: você é uma terra boa, você vai dar bons frutos. Amém? Glória a Deus, irmãos. Aqui o Senhor, ele fala sobre terrenos, né? Terra. Qual que é a finalidade
da terra, irmãos? Qual que é a finalidade da terra? Produzir, colheita. Então, isso faz, olha aqui, olha para mim. Eu já vi pessoas pregando isso aqui para mim, como você já provavelmente deve ter ouvido. E a maioria das pessoas, elas pregam essa palavra falando a respeito de nós pregarmos para pessoas que vão ouvir a palavra. Uns é a semente, que é a palavra que cai no terreno, no trieiro, outro cai na pedra, entre as pedras, outros espinhos, outro em terra boa. Essa palavra não está falando de alguém, do outro, aliás. Essa palavra está falando de nós. Essa palavra está falando o seguinte, que nós ouvimos a palavra do reino. Nós ouvimos a palavra de Deus. Mas nós que ouvimos a palavra de Deus, podemos ter 4 tipos de terra, de coração. Você pode ser, olha só, você pode estar sendo o primeiro terreno. Qual que é o primeiro terreno? É a palavra, a semente, que cai no trieiro. Quem morou no começo do Veracruz aí sabe. Nós não andávamos em rua, nós andávamos em trieiro. Não era assim, queridos? Pessoal mais antigo aí. Eu ia para o postinho. Irmão, você não descia a rua ali e fazia assim igual eu faço hoje. Eu cortava o trieiro aqui e ia descendo até... Eu estudava no Edmundo Rocha, quando eu era mais novo. Cortava o trieiro para lá. Quando era para o Sol Amaral, cortava o trieiro. Então o trieiro é aquela terra batida, aquela terra dura, onde a semente não chega. Ela não entra no coração. Isso aqui, olha só, está falando de pessoas que converteram. Presta atenção no que eu vou te falar. Está falando de pessoas que converteram. Mas ela, dentro da igreja, ela se tornou um religioso. O religioso, ele é alguém frutífero. Aqui Jesus está falando de nós ouvirmos a palavra e darmos frutos. É isso que ele está querendo ensinar para nós. Mas ele está dizendo, olha, o primeiro é o religioso. O que é o religioso? Olha só, o que é religião? Talvez você pense religião, já assimila a igreja católica, outra, sabe esse tipo de coisa? Irmãos, ouça bem o que é religião. Religião é tudo que você conhece e não pratica. Ouviu bem? Tudo que você conhece e não pratica é religião. O que é religião, irmãos? A religião é a teoria, irmãos, sem prática. É o conhecimento sem a vida. Isso é religião. Aqui diz que quando a semente cai no coração daquele que é religioso, a Bíblia diz que vem os pássaros, que são os demônios, roubam a semente daquele trieiro. Por isso ele não frutifica. Vou te explicar para você, irmãos. Presta atenção. Nós só temos aquilo que nós praticarmos. Vamos dizer mais forte, vamos lá? Bem atentos, vamos lá? Diga, eu só tenho aquilo que eu praticar. Aí diga para o irmão, se você não praticar, você vai perder. Diga para ele, se você não praticar, alguém vai roubar isso de você. Eu não vou ler o texto não, mas lá em Tiago, capítulo 1, versículo 19, diz o seguinte: aquele que ouve a palavra de Deus e não pratica, é semelhante a um homem que foi diante do espelho. Você vai lá no espelho, né, Eduardo? Cara vaidoso igual você. O Eduardo vai lá e dá uma olhada no espelho. Depois sai diante dele. E a Bíblia diz que logo ele esquece o que ele tinha visto. Presta atenção, olha aqui, irmãos. Olha aqui. A maioria das pessoas, elas vêm no culto e ela ouve a palavra de domingo. Aí quando ela sai daquela porta para frente, qual que é o sentimento que ela tem? Ela dá aquela respirada e fala assim: cumpri a minha responsabilidade, cumpri a minha tarefa. Eu ouvi a palavra. Irmãos, olha aqui. Acordado aqui, espiritualmente. A partir do momento que eu ouvi a palavra, eu só comecei a minha responsabilidade. Eu só comecei, é só o primeiro passo. Ouvir é só o primeiro passo. É o passo fundamental para você dar um salto, mas é só o primeiro. Você vai ter que dar outros saltos. É por isso que o Senhor está dizendo que essa pessoa aqui, ela não frutifica, porque é um religioso. Quando Jesus, ele bate, olha só, não sei se você leu os evangelhos, já leu muito,
Mas Jesus, ele sempre está batendo de frente com os religiosos. Tinha uma galerinha, que é os fariseus, que era a religião mais extremista daquela época. Tinha outra galera que Jesus batia de frente, que eram os escribas. Quem que eram os escribas? Era aquele, olha só, naquela época não tinha gráfica. Hoje, como é que se faz Bíblia? Na gráfica. O cara que trabalha, ele não sabe nada do que está na Bíblia, ele só coloca na máquina, ó, produzindo. Naquela época não era assim, irmãos. Naquela época, os livros que havia do Velho Testamento eram escritos à mão. E presta atenção. O escriba, ele tinha que conhecer muito bem a palavra. Porque se ele... Essa semana o menino fez uma brincadeira na célula, um quebra-gelo. Aquele quebra-gelo da... Você fala uma coisa aqui, aí na célula, acho que tinha 18 ou 19 pessoas, não sei. Aí tinha um círculo grande. Aí ele falou, o dia está quente. Aí quando chegou no último, a palavra é, a igreja não sei das quantas. Saiu totalmente diferente. Então o escriba, ele não poderia mudar nada. Então o escriba, ele conhecia, irmãos, como ninguém a palavra, ele conhecia como ninguém. Mas Jesus fala para ele, olha só, deixa eu te falar uma coisa para vocês. Vocês não frutificam, vocês não geram. Vocês só têm teoria, vocês só conhecem, mas vocês não praticam. O religioso, irmãos, ele não vai dar fruto. Ele não vai frutificar. Esse é o primeiro coração. O segundo coração que a Bíblia diz é o coração que a semente caiu entre aonde, irmãos? Onde caiu? Vou ver se o irmão está atento. Caiu aonde? Caiu entre as pedras. Caiu entre as pedras. Logo, a Bíblia diz que a semente nasceu. Ela até, a árvore começou a crescer. Mas chegou um determinado tempo, veio o sol, e aquela árvore não tinha raiz profunda para buscar o alimento no fundo da terra, e ela secou. Qual que é o segundo coração que Jesus está falando aqui? Ele explica, no versículo de número 20, olha o versículo 20, quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Qual que é o motivo do abandono dela? A tribulação e a perseguição. Aqui está falando, olha só, de pessoas que converteram. Já viu como é que é a pessoa quando converte? Ela conversa, olha aqui, com aquele ânimo, com aquela disposição. Ela pensa, imagina como eu me converti assim, eu pensava assim, Deus, o Senhor me tirou lá daquele centro espírita. Esses dias eu estava dormindo no centro de Macumba, lá no setor sudoeste, estava fazendo, trabalho ali na quinta etapa, na mata lá com a minha mãe. Agora o Senhor foi e me salvou. Só usou uma mulher para ficar 3 anos. 3 anos, irmão, não é 3 dias não, 3 anos. Dona Vilma, 1 metro e alguma coisa, né, irmãos? Aí eu fico, olha só, irmãos, você acha que eu tinha recebido aquilo de Deus e falar, não, vou ficar guardando isso aqui para mim? Irmãos, eu queria anunciar para o mundo inteiro. Eu queria anunciar para a minha família. Esse dia eu não sei se eu contei no culto ou no Tadel, pregando tanto, vocês esquecem. Irmãos, eu com 11 anos, 12 anos, eu fiz o velório da minha avó. O padre tinha acabado de fazer a missa dela, não sei se a Adriana lembra disso. Eu era um rapazinho, peguei a Bíblia, li da forma que eu sabia, orei da forma que eu sabia naqueles dias. Irmãos, eu estava tão sedento em frutificar. Eu estava tão sedento em alcançar as pessoas, como eu fui alcançado em amar as pessoas. Mas a Bíblia diz que muitas pessoas, por causa das dificuldades, param de fazer isso. Pastor, eu não trabalho mais na obra de Deus porque as coisas estão mais difíceis. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa para você. Nada justifica você parar de frutificar. Nada justifica eu parar de frutificar. Pastor, as coisas da minha vida estão dando tudo errado. Isso não justifica, irmãos.
Isso não justifica nós pararmos. Nós somos uma terra e precisamos produzir. Produzir em todo o tempo. Não é em todo o tempo que nós temos que produzir, irmãos. É em todo o tempo. Irmãos, presta atenção. Você tem que frutificar nas melhores épocas da sua vida. Mas você tem que frutificar nas piores épocas da sua vida. Irmãos, é tão bom frutificar hoje. Tendo a família que eu tenho. Mas, irmãos, quando eu converti, eu ia para a igreja, meu pai me xingando. Mas olha aqui, irmãos. Mesmo indo, ia para o colégio, meus amigos, né, entre aspas, tirava sarro da minha cara. Na época não tinha o bullying, né? Já havia bullying espiritual naquela época. Irmão, deixa eu te falar uma coisa para você. Eles achavam que eu era de outra terra. Crente, irmão, não era tão fácil assim você ver naquela época, não. Todos os amigos que eu conheci só tinham 2. Em toda a época que eu estudei no Sete Campinas, eu só vi 2 crentes. Eu e uma menina chamada Sara, que faleceu. Mas, irmãos, a Bíblia diz, lá em Atos capítulo 16, versículo 25, que Paulo e Silas estavam presos. Olha só, e a prisão naquela época, irmãos, não era, olha só, não é a prisão dos dias de hoje, não. Irmãos, eles não tinham advogado para julgar a causa deles, não. Eles não tinham perspectiva de sair, não. Mas a Bíblia diz que eles estavam presos lá, sem perspectiva de sair. Não sabiam o que ia acontecer. Mas à meia-noite, o que esses homens estavam fazendo? A Bíblia diz que eles estavam adorando. E eles estavam fazendo o que, irmãos? Orando. O que esses homens estavam fazendo naquela prisão, irmãos? Eles estavam frutificando. Não sei se você conhece a história de Paulo. Paulo fala, olha, é necessário que eu estivesse preso aqui em Roma. Sabe para que Paulo foi preso em Roma? Para alcançar o maior império daqueles dias. Paulo mesmo preso em Roma, Paulo morreu, irmãos, como preso. Mesmo assim ele frutificou. Aí, irmãos, qualquer gripe de menino tira o propósito de Deus na nossa vida. Qualquer probleminha, nós abandonamos a obra de Deus. Deixamos de ser frutífero. Deixamos de investir no reino de Deus. Deixamos de ganhar pessoas. Deixamos de cuidar de pessoas. Porque estamos passando com nossos problemas. Irmãos, os problemas estão pequenos diante daqueles homens. Isso é vergonhoso para mim, irmãos. É vergonhoso para nós como igreja. Aqueles homens, irmãos, dos 12 discípulos que tiveram, exceto Judas, irmãos, só João chegou à velhice. Todos eles foram decapitados. Todos eles foram cerrados ao meio. Mas, irmãos, esses homens não abandonaram a obra de Deus. Esses homens decidiram ser frutíferos. Querido, você sabe qual que é a pior miséria da igreja? Vou te falar uma coisa aqui, irmãos. Você sabe qual que é a pior miséria da igreja? É quando a igreja se torna infrutífera, querido. É quando a igreja não se preocupa em alcançar o evangelho. É quando ir pregar o evangelho não faz mais parte do meu dia a dia. Quando o ir fazer discípulo não faz parte do meu dia a dia. Porque eu estou tão preocupado com meus problemas. Eu estou tão preocupado com a minha dificuldade. E sabe qual que é a dificuldade que nós passamos? Irmãos, às vezes são problemas financeiros. Às vezes é um probleminha que nós temos dentro do casamento. Querido, nada pode parar você. Nada pode parar você. Nada pode parar você. Você precisa ser uma terra produtiva. Eu preciso ser essa terra produtiva. Querido, seu carro, sua casa, suas roupas, nem as minhas. Irmãos, isso não vai trazer recompensa no reino dos céus. Muita gente está parando, irmãos. Muita gente mudou o coração por causa das suas dificuldades. Aqui diz que parou por causa das tribulações, da perseguição. Outra coisa que a Bíblia ensina aqui. Jesus ensina. Os irmãos estão vivos ainda? Você tem que estar mais motivado que eu, amém? Vamos lá? O versículo de número 7. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. No versículo de número 22, Jesus explica que terreno é esse. Quanto ao que foi semeado entre espinhos, este é aquele que ouve a palavra. Qual que é a palavra? Olha, vocês precisam frutificar.
Vocês precisam ser a terra boa. Essa é a palavra que nós ouvimos do Senhor. Você precisa gerar pessoas como você foi gerado. Mas aqui diz o seguinte: mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas o sufocaram, tornando-o infrutífero. Qual que é o terceiro motivo porque pessoas se tornam infrutíferas? Por causa das preocupações dessa terra. Aqui diz a respeito do engano das riquezas. Presta atenção, irmãos. É quando, olha só, é quando aqui Jesus está falando de dinheiro. Aqui Jesus está falando de vida financeira. Presta atenção, irmãos. É quando a nossa vida financeira, ela se torna o primeiro alvo da nossa vida. Isso te faz ser alguém frutífero. Deixa eu te falar uma coisa muito séria, irmãos. Deixa eu te falar uma coisa muito séria. Se você pensa, olha só, em frutificar mais o seu trabalho do que no reino de Deus, eu quero te falar uma coisa, irmão. Muda o seu coração hoje. Muda a sua mente hoje. Arrependa do seu pecado. Isso é pecado diante de Deus. Aqui está dizendo, irmãos, que muitos, olha só, vão parar de fazer a obra de Deus. É como esse dia eu estava comentando com alguém. É aquela pessoa, irmãos, olha só, quando andava de ônibus, irmãos, amava a obra de Deus. Irmãos, olhava na lata de arroz, irmãos, só tinha 2 copinhos para fazer o almoço do dia, mas amava a obra de Deus. Mas aí entrou para o emprego. E o desejo dela de crescer, o desejo dele de crescer dentro daquele trabalho, irmãos, cegaram os seus olhos a tal ponto de esquecer que ele é um cidadão celestial e a única coisa que ele pensa é nas coisas naturais. Irmãos, Deus não é contra você prosperar, Deus é contra, irmãos, quando o maior anseio do seu coração é a prosperidade e não alcançar almas. Você está entendendo isso aqui? É quando, olha aqui, eu estava fazendo uma análise a respeito da minha vida. Eu queria que você analisasse uma coisa. Se você tivesse 2 propostas, uma você já tem, que a Bíblia diz que quando o Senhor voltar, Ele nos recompensará de todo o trabalho. Isso aqui que eu estou falando para os irmãos, ser frutífero, você não vai, olha aqui, isso aqui não é de graça não, você vai receber a sua recompensa, é isso que a Bíblia nos ensina, é isso que me motiva, ser recompensado por Deus. Você já viu quantas pessoas, como que elas tratam as coisas naturais? Se o patrão chegar nela e falar assim, olha, se você trabalhar 6 meses, com dedicação, com entusiasmo, você vai subir de cargo. O que o rapaz faz? Irmãos, soa a camisa, chega 2 horas mais cedo no trabalho, sai 1 hora mais tarde, e dedica e luta as coisas espirituais, irmãos. É uma preguiça, é uma desmotivação. Irmãos, é um desinteresse. Você sabe por que isso acontece? Porque, irmãos, olha só, muitas pessoas estão fazendo o dinheiro Deus da sua própria vida. São cristãos, irmãos, mas que estão amando mais o dinheiro. Em Timóteo, capítulo 6, a Bíblia diz, por amar o dinheiro, muitos se desviaram Desviaram de onde, irmãos? Desviaram da fé. Jesus está falando aqui, ó, muitos deixaram de frutificar, deixaram de ser uma terra produtiva simplesmente por causa de finanças. Irmãos, mas Jesus ele fala aqui no versículo 23, os irmãos estão absorvendo aí? E finalmente, que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende. É aquele homem, aquela mulher que converte, entende que tem que pregar o evangelho, tem que fazer discípulos, tem que investir em pessoas. É aquele que a entende e dá uma colheita, uma boa colheita, de 100, de 60 e a 30 por 1. Quando você, olha só, quando você se dedica a ser uma terra produtiva. Vou só ler um texto aqui que eu sempre gosto de lembrar aos irmãos, porque eu me relembro sempre. João 4:39, não precisa abrir não, só ouça. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher.
Ele me disse tudo o que tenho feito. Amém, irmãos? Essa mulher foi uma terra produtiva. Quem que era essa mulher, irmãos? Era uma ex-prostituta alguns minutos atrás. Irmãos, olha aqui, não tem desculpa para nós não pregarmos o Evangelho. Não tem desculpa para nós, irmãos, não fazemos a diferença na vida das pessoas. Não há desculpa, irmãos. Todos nós aqui, eu e você, conhecemos mais da palavra do que essa mulher. Ela foi na cidade dela, irmãos. Olha aqui. Ela foi na cidade dela. Ela falou só uma coisa, irmãos. Falou, olha, eu conheci alguém que contou tudo da minha vida. E a Bíblia diz que muitas pessoas converteram. Aquela mulher frutificou, irmãos. Olha aqui. Sabe o que aquela mulher fez? Ela amou as pessoas que ela conhecia. Ela amou, irmãos. Olha aqui, eu vou falar uma palavra aqui. Não pense que essa palavra é dura para você, não. Vou falar para mim primeiro. Vou falar para mim. Esquece você. Se eu não prego o Evangelho, irmãos, eu não amo ninguém. Você está ouvindo isso? Se eu não prego o Evangelho, eu não amo ninguém. Sabe por quê, irmãos? Imagina, esses dias, eu vi um bombeiro que foi tido como herói, porque ele salvou alguém de uma tragédia lá, e ele foi tido como herói. Se esse homem salvou naturalmente alguém, ele foi tido como herói, irmãos. Imagina homens e mulheres que se dispõem com a sua vida, lá no trabalho, lá na sua casa, lá no seu dia a dia, se dispõem a alcançar pessoas. Como que essa pessoa é tida no reino de Deus? Sabe, irmãos? Você precisa despertar. Você precisa, olha aqui, você precisa sair do seu conformismo espiritual. Você precisa, olha aqui, você precisa sair dessa mentalidade barata a respeito de evangelho que muitas pessoas estão pregando por aí, irmãos. Você tem que, olha aqui, você tem que sair dessa posição, querido. Você tem que desejar, olha aqui, eu vou falar de mim, eu tenho que desejar mais alcançar meus parentes, porque a minha família já foi alcançar. Eu tenho que desejar alcançar mais meus parentes do que ser abençoado, irmãos. Eu tenho que desejar mais alcançar meus vizinhos do que ser abençoado. Porque, irmãos, presta atenção, eu vou te falar. Irmãos, as vidas que estão perecendo são mais importantes que o nosso bem-estar, irmãos. São mais importantes, irmãos, do que as nossas vidas abençoadas simplesmente. Irmão, nós precisamos, olha aqui, você precisa abrir a sua boca onde você está, no seu trabalho, na sua casa. Você precisa sair da inércia espiritual. Você precisa deixar de ser infrutífero. Deixa eu te perguntar uma coisa, sério. Nós estamos no mês de 9 desse mês. Uma coisa que eu sempre aprendi, desde o começo, os meus líderes me ensinaram isso. Eles sempre perguntavam isso. Eu vou te fazer a mesma pergunta que eu sempre aprendi e faço essa pergunta durante muitos anos, já tem 25 anos. Quem que você alcançou para Cristo esse ano? Quem, querido? Quem que eu gerei? Quem que eu promovi? Irmãos, com quem que eu estou dando a minha vida? Pastor, não tem tempo não. Meu trabalho esse ano está difícil. Pastor, não tem tempo não. Minha vida está difícil demais. Você vê os problemas que eu estou passando esse ano. Não tem tempo para o reino de Deus. Querido, seja uma terra produtiva. Assuma a realidade de Deus. Você nasceu para frutificar. Você nasceu para ser alguém produtivo nesse reino. Sabe, você nasceu, irmãos, olha aqui. Pastor, mas como é que eu vou gerar alguém? Simples. Muito simples. Se a Camila perguntar para mim, pastor, como é que eu vou gerar alguém? Vou te falar algo simples. É raro. Faça do mesmo jeito que a pessoa gerou você. Do jeitinho que a pessoa fez com você, faça com o outro. Simples. Todos nós sabemos como fazer isso. Todos nós. Como é que eu sei? Como é que eu tenho que fazer? Eu vi uma dona Vilma fazendo 3 anos indo na minha casa. E na minha casa, e na minha casa, e na minha casa, e na minha casa. É isso que eu estou fazendo, irmãos. É isso que eu preciso fazer. É isso que você tem que fazer. Do jeito que a pessoa fez com você, faça com outros. Você vai se tornar uma terra produtiva. Você pode ter certeza de uma coisa, irmãos. A recompensa do Senhor virá sobre aqueles que são terra produtiva. Amém? No nome de Jesus, absorva essa palavra.
Sabe uma coisa que às vezes eu fico assim um pouco triste como pregador? Vou abrir meu coração para os irmãos. Vou abrir meu coração. Sabe uma das coisas que eu fico muito triste como pregador? Como ministro do Evangelho, é que quando eu prego sobre a bênção de Deus, que faz parte da palavra de Deus, eu vejo pessoas vibrando. Eu vejo pessoas, irmãos, falando, eu quero isso para mim. Mas quando eu prego sobre a questão de alcançar pessoas, eu vejo no olho, irmãos, o desinteresse muitas das vezes. É como se isso não fosse importante. Isso é um engano da igreja desses dias. Talvez você não percebe, mas esse é o maior engano que o diabo tem gerado na igreja. Os nossos olhos, irmãos, nossos ouvidos têm que vibrar quando nós ouvimos, quando nós entendemos. Deus, eu preciso gerar alguém, eu preciso alcançar. Não é questão de número, não é questão dessa igreja crescer, é questão sua, irmãos, é questão minha, de sermos produtivos. Imagina qual vai ser o meu coração, irmãos, quando eu chegar diante de Deus, irmãos, vazias. Deus falar para mim assim, meu filho, eu te dei o meu espírito. Eu te dei a minha palavra para você fazer isso, você não fez. Irmãos, isso é o que mói o coração de Deus, é isso que, sabe, quebranta Deus. A gente tem que, irmãos, a gente tem que despertar espiritualmente. É tempo de nós despertarmos. É tempo de nós voltarmos para o Evangelho verdadeiro. É tempo, irmãos, é época sua, é época minha. É tempo de nós voltarmos para o primeiro amor. Sabe qual que é o primeiro amor? É o desejo de alcançar as pessoas. Sabe por que você, talvez em poucos anos de conversão, você fica falando aquela mesma frase: eu preciso voltar ao primeiro amor, eu preciso voltar ao primeiro amor. E você está achando, irmão, você está precisando de um culto melhor. Você está precisando de culto melhor não, querido. Você está precisando ganhar pessoas. Na hora que você ganhar as pessoas, você vai ver como é que a sua vida espiritual ela muda. Irmãos, quando você ganha pessoas, no lugar de você ser você no centro, egoísta, Deus passa a ser o centro. Quando você gera pessoas, no lugar de você ser um cristão carnal, você passa a ser um cristão espiritual. No lugar de ser fraco, você se torna forte. No lugar de você ser imaturo, você torna alguém maduro. No lugar de ser alguém completo, você se torna alguém completo. Sabe? Sei o coração do irmão, não posso julgar os irmãos, posso julgar a mim mesmo. A mim mesmo eu posso julgar. Irmão, não faça parte dessa geração aí que está vibrando porque está sendo abençoado, não, irmãos. Lembrando vocês, irmãos, Deus quer te abençoar, Deus quer tudo isso. Mas Deus não quer que a bênção seja o ídolo da sua vida. Seja o primeiro motivo da sua vida. Sabe, irmãos, vibra quando você ouvir, olha, quando o Espírito Santo fala, não está falando dessa pregação não. Quando o Espírito falar, Rose, está vendo aquela pessoa lá? Como Jesus falou para os discípulos, abra os olhos, veja os campos. Elas estão prontas para colher, vai lá colher aquelas lá. Sabe, Adam, Júnior, Pauliano, Mato Grosso? Qual é o nome da cidade? Oi? Paranatinga. Abra os olhos, Pauliano, lá na Paranatinga. Lá na Paranatinga. Está lembrando lá em Barbacena, né? Lá em Paranatinga. Você precisa alcançar pessoas. Sei que a maioria aqui está na célula, irmãos. Faz parte de alguma célula. Sabe, a primeira coisa que eu aprendi nessa igreja aqui, quando eu fui para a minha célula, lá na casa do pai do Dário, lá na quinta etapa, a Lília liderava, aprendi uma coisa. Eu estava na célula para me ganhar pessoas. Eu não estava ali, irmão, simplesmente só para ser cuidado, não. Eu estou ali para ganhar pessoas, alcançar vidas. É por isso que eu tenho uma célula na minha casa tem 15 anos. E vou ter o dia, até o dia que eu morrer, vai ter uma célula, que isso me faz lembrar, eu preciso alcançar pessoas. Irmãos, eu não sei se você chora por isso. Eu não sei se você tem chorado por isso na sua casa. Mas eu só quero te lembrar uma coisa, o Espírito Santo está chorando. Você pode não estar chorando, mas o Espírito Santo está chorando. Que o Espírito Santo te constranja nesses dias. Que o Espírito Santo abra a nossa mente, a minha mente nesses dias. E a gente possa aprender a ser um povo frutífero. Que essa é a vontade de Deus para nós.